Você já sentiu que sua equipe esconde erros de você? Ou que em uma reunião, quando você pergunta, alguém tem alguma dúvida? O silêncio é ensurdecedor, mas depois as pessoas saem fazendo tudo errado? Isso não é falta de competência técnica do time, é falta de segurança psicológica. Se a sua equipe tem medo de parecer ignorante, intrusiva ou negativa, ela vai parar de inovar e começar a travar a sua agenda. Olá, líderes e futuras líderes. Aqui é Priscila Almeida e esse é mais um episódio da série Liderança do podcast Pode Professorar. Hoje vamos falar sobre segurança psicológica. No episódio passado, falamos sobre a sua influência para fora da equipe. Hoje vamos falar sobre a saúde do seu ecossistema, para dentro da sua equipe. Vamos começar entendendo o que é segurança psicológica. Segurança psicológica é quando nos sentimos seguros para sermos sinceros em um ambiente onde há respeito e confiança. É também quando temos vontade de nos envolvermos em conflitos produtivos. No ambiente de trabalho, muitas líderes se confundem, achando que segurança psicológica é ser legal, ou transformar o escritório em uma colônia de férias. Mas não é. Existe segurança psicológica no trabalho quando a equipe compartilha da crença de que o ambiente é seguro para assumir riscos, admitir erros, fazer perguntas, propor ideias, sem medo de represália, humilhação ou retaliação. Que ninguém será punido ou humilhado por expor ideias, dúvidas e erros. Para você, líder, existem ótimos benefícios para sua liderança trabalhar em um ambiente seguro. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, quando o time se sente seguro, o erro aparece cedo. E erro que aparece cedo custa barato e não vira crise na mão da diretoria. Segundo, a equipe se sente mais segura para expor ideias novas, atingindo alta performance e inovação. Terceiro, melhora da saúde mental, pois reduz o estresse e a ansiedade ao eliminar o medo e a insegurança constante. Quarto, clima de respeito e confiança mútua. E quinto, a retenção de talentos, pois um ambiente seguro reduz a rotatividade. Você já trabalhou em um ambiente sem essa segurança psicológica? Depois me conte nos comentários como foi a experiência. Uma orientação que eu costumo dar é aproveitar sua experiência profissional para entender em quais momentos você produziu mais e quais você produziu menos. Analise como eram seus líderes quando você produziu mais, para aprender o que pode trazer para a sua liderança. Já para os momentos em que você produziu menos, aproveite para aprender o que não trazer para a sua liderança. Voltando para a segurança psicológica, já listei os benefícios e agora eu vou falar um pouquinho mais utilizando exemplos para melhor visualização. Vou dar um exemplo do porquê é bom saber dos problemas mais cedo. Imagina que você está no período de fechamento contábil. Existe um prazo para ele ser concluído e passar as informações para a diretoria, os demonstrativos e relatórios. Você tem um cronograma de entregas em que algumas demandas dependem das outras. Vamos dizer que a tarefa X precisa ser entregue no dia 4 para conseguirmos concluir a tarefa Y no dia 9. Se der algum problema na conclusão da tarefa X, irá afetar a conclusão da tarefa Y e, consequentemente, você não conseguirá entregar os demonstrativos e relatórios para a diretoria no prazo em que eles estão esperando. Nesse cenário, em que momento você acha mais fácil de resolver o problema que surgir na tarefa X, sem impactar o prazo de entrega para a diretoria? Antes do dia 4 ou lá para o dia 8, por exemplo?
Ou no dia 9, quando você cobra a entrega para conseguir montar os relatórios e descobrir que não está concluído. Se você receber a informação antes do dia 4, você tem tempo hábil para entender o impacto do problema e contornar para que as coisas sejam resolvidas a tempo, para que não afete o prazo final. O famoso plano B. Esse é o papel da líder. Garantir que os prazos estabelecidos para as entregas da sua equipe sejam cumpridos e com qualidade. Mas se você descobrir o problema só no dia em que o prazo expirou, que no nosso exemplo é o dia 9, o que você pode fazer? Já não dá mais tempo de fazer nada. Aí você terá que explicar para a diretoria o porquê de os relatórios demonstrativos não estarem concluídos. Nesse momento, sua imagem passa a ser de líder que não dá conta, que não sabe planejar, que não sabe direcionar e orientar a equipe. Concorda que não é essa a imagem de uma boa líder? Além de dissipar problemas, outro benefício que falei é sobre a alta performance e inovação. A alta performance ocorre porque o colaborador está motivado. O ambiente de trabalho é bom, ele se sente pertencente e, com isso, produz mais. Com relação à inovação, preciso fazer um parêntese antes de continuar, para falar sobre uma postura importante do líder para que esse benefício seja eficiente. É a postura de ser humilde e entender que você não sabe tudo, nem sobre a empresa e nem sobre o trabalho operacional. Quando você acha que sabe tudo, você fica estagnado. Fique aberto a novas ideias e sugestões. Essa postura é importante para a equipe ter como exemplo e para você aproveitar na sua liderança sugestões e ideias da equipe. Agora, para exemplificar, imagina que você tem um projeto, você planejou cada etapa desse projeto e os prazos para a entrega de cada etapa. Para definir esses prazos, você considerou o tempo de conclusão das tarefas dessas etapas, baseado na sua experiência. Quando você precisou passar uma determinada tarefa para o fulano, que foi transferido de uma outra área, seguiu o passo a passo que falamos no episódio 5. Explicou sobre o projeto, o objetivo daquela tarefa, o impacto no projeto, direcionando o que precisava ser feito e o prazo que ele tinha para a conclusão da tarefa. Fulano ouve tudo atentamente e, no final, com a experiência que ele trouxe da outra área, ele sugere mudar uma etapa da tarefa, trazendo os conceitos e conhecimentos da área que ele atuava antes. Você analisa o que fulano trouxe para você e vê que, da forma que ele sugeriu, a tarefa sairia mais eficiente em um prazo mais curto. E aí, o que você faz? Uma boa líder aceita a sugestão de fulano. Mas um ponto importante que quero que fique claro aqui é que não estou falando para você ser volúvel e aceitar tudo que todos querem mudar. Estou falando para você se permitir ser flexível e estar aberta a sugestões e aceitar as mudanças depois que você analisar e verificar que será uma mudança benéfica para o processo e para a equipe. Agora vamos falar sobre como identificar se o seu time está pisando em ovos por falta de segurança. O primeiro sinal que eu quero falar aqui são as reuniões em que ninguém contesta nada. Ninguém tem dúvidas e muito menos sugestões. Se todos concordam sempre, alguém não está pensando. Você consegue confirmar que a falta de questionamento foi por insegurança quando identifica que houve retrabalho nas tarefas. Quando isso acontecer, questione por que ele não falou na reunião, por que não perguntou. Tenta passar calma e explicar que a pergunta é apenas para entender e não para represália.
Na verdade, será um feedback para você sobre sua liderança. Nem sempre eles serão sinceros ao responder para você, se eles estiverem seguros, mas você já está começando a plantar a sementinha. O segundo sinal é quando você percebe que, ao surgir um problema, a equipe está mais preocupada em achar o culpado do que resolver o problema. Quando a equipe não tem segurança, ela precisa achar o culpado para não correr o risco de sofrer as consequências. Só que enquanto eles estão nessa caça às bruxas, o problema não é resolvido e o prazo está correndo. Nesse momento, é preciso que você, como líder, intervenha. Quando identificar que isso está acontecendo, reúna todos os envolvidos e diga que o foco precisa ser na solução do problema. O terceiro sinal é quando você percebe que o time não resolve nada sozinho, por medo de quais serão as consequências caso algo dê errado. Dessa forma, tudo passa por você. E como falamos no episódio 4, isso destrói sua gestão de tempo. Você, líder, que está me ouvindo agora, para um pouco e se pergunte: o quanto do seu cansaço vem do fato de o seu time estar com medo de caminhar sem você? A falta de segurança psicológica pode frustrar novos projetos e processos, pois os funcionários temem qualquer coisa, desde serem criticados se não conseguirem acompanhar o ritmo, até serem despedidos por causa de novas iniciativas. E o que você precisa mudar na sua postura para que sua equipe se sinta segura? Já falei várias vezes para vocês que o exemplo do líder é muito importante para conscientizar a equipe. Com isso em mente, a primeira postura que a líder precisa mudar é assumir quando cometer um erro. A equipe, vendo que você tem humildade de assumir os seus erros, tanto para a equipe quanto para os superiores, sem medo do que possa acontecer, se sentirá mais segura para assumir os dela também. Tem um ponto importantíssimo que preciso falar com vocês aqui. Quando a equipe não consegue concluir algo no tempo acordado ou entrega algo com erro para superiores, é importante que você assuma a responsabilidade pela equipe, independente de quem foi o erro. Você, como líder, é responsável pela qualidade e prazo das entregas da sua equipe. O que aconteceu internamente, você resolve com a sua equipe depois. Entende o que aconteceu e muda o processo para que não ocorra mais. Porém, para os superiores ou pares, dependendo de quem utilizou o trabalho da sua equipe, você assume a responsabilidade, pede desculpas e informa que irá rever o processo para que aquilo não ocorra novamente. Outra postura, como já falei anteriormente, é mobilizar a equipe na resolução do problema quando ele surgir. E após a resolução do problema, analisar o que gerou o problema ou o erro e ajustar o processo para que aquele erro não ocorra mais. Demonstre para a equipe que as falhas são oportunidades de aprendizado e não motivos para punição. Não estou falando em passar a mão na cabeça e deixar para lá. Analisando o que falhou o processo, você fará feedback individual com cada colaborador que impactou o processo negativamente, ou por falta de atenção, ou por falta de comprometimento, enfim, você vai analisar. Porém, esse feedback será individualmente, sem o envolvimento do restante da equipe. Mas falaremos sobre feedback em outro episódio. A escutativa é uma outra postura que um bom líder deve ter. Lembra do que falamos no episódio 5 sobre comunicação? Ouvir é mais importante que falar? A escutativa vai tanto com relação às reuniões sobre o trabalho em si,
quanto também sobre as relações dentro da equipe. É preciso que o líder seja aberto, acessível e que encoraje a participação, em vez de controlar excessivamente. Mas também é preciso que o líder esteja aberto quando o colaborador quiser falar sobre algum problema de relacionamento que esteja acontecendo dentro da equipe. Quando isso ocorrer, é importante ouvir as duas partes e tentar contornar a situação da melhor forma possível, para que não impacte o trabalho da equipe. O ambiente de cooperação e troca entre a equipe é muito valioso. Se você identificar que o conflito está muito complexo, sugiro envolver o RH para orientar como proceder, porém, de forma sigilosa para não expor sua equipe. Outra postura de uma boa líder é o incentivo ao debate saudável e a expressão de visões diferentes com a equipe. Diferentemente do conflito que acabamos de falar, esse é um conflito saudável e que, em algumas situações, evita os conflitos relacionais. É importante para o desenvolvimento da equipe ter um ambiente de cooperação entre eles. Porém, nessa cooperação, é normal que surja diferença de visões. É nessa hora que o líder entra, articulando de forma que o debate seja saudável e sem competições com relação a quem está com a visão correta. É importante que a equipe entenda que não é uma competição de quem tem a visão correta. Ensine a enxergar o impacto no resultado do trabalho de cada visão. Como falei anteriormente, o exemplo é a melhor forma de ensinar. Então, quando tiverem uma visão diferente da sua, debata de forma saudável. E quando vir que a visão do outro é a melhor, ou parte dela, junto com a sua, será mais eficiente, aceite e explique como você chegou nessa conclusão. Outra postura importante para uma boa líder é a cultura de feedback. O feedback é uma excelente ferramenta para interagir com o seu liderado. O feedback é importante tanto para saber como está indo o desenvolvimento do colaborador na conclusão de suas tarefas, pontos positivos e pontos de desenvolvimento, assim como alinhar expectativas. Essa troca ajuda a entender os sentimentos dele com relação ao trabalho e que ele saiba as suas percepções. Mas, como já falei, esse é um tópico que será aprofundado em outros episódios. Quando os colaboradores trabalham em um ambiente seguro e sentem que não são apenas mais um número na empresa, eles passam a se importar com o sucesso da organização. Agora, quero falar sobre o preparo que gera segurança. Aqui entra o ponto crucial que discutimos no último episódio: preparo. No episódio anterior, esse preparo foi para as reuniões com seus superiores ou pares. Agora estamos falando do seu preparo para que a equipe se sinta segura. Primeiro, dê previsibilidade para a sua equipe. Se você é uma líder imprevisível, que muda de humor ou de pauta sem aviso, você destrói a segurança do time, que eles estarão sempre com medo de qual versão sua veio trabalhar naquele dia. Segundo, quando tiver uma reunião com a equipe, prepare a pauta e envie os pontos que serão discutidos para a sua equipe com antecedência. Dê ao seu liderado a chance de chegar preparado. Como já falamos em algumas partes desse episódio, seja exemplo. Você precisa passar segurança para a sua equipe com relação à sua rotina e à sua postura. Se você é um caos, o time vive em alerta. Lembre-se, liderança é sobre criar caminhos, não muros. E não é ter todas as respostas. É criar um ambiente onde as melhores respostas possam aparecer. Hoje eu tenho 2 desafios da semana. Primeiro, na próxima vez que alguém trouxer um erro para você, respire. Antes de corrigir, agradeça por ter avisado a tempo de corrigir sem maiores impactos nos prazos e questione como ele acha que o problema pode ser resolvido.
Observe a expressão dele e verifique se ele ficou aliviado ou se continua tenso. Depois que vocês planejarem como resolver, questione. O que você acha que podemos fazer para nos prevenir de que esse erro aconteça novamente? Quando você o questiona, tanto no como vamos resolver, quanto no como vamos evitar que ocorra novamente, você está treinando ele para ter autonomia. Analise as reações dele em cada uma dessas etapas. E não esqueça de me contar. O segundo desafio é, na próxima reunião de equipe, passe a pauta com os pontos que serão discutidos antecipadamente para a equipe. E durante a reunião, questione se alguém tem alguma ideia ou sugestão para dar, ou se eles identificaram algum risco. Enfim, tente fazer com que eles participem mais. E ouça sem julgar, apenas tenha um debate saudável. Perceba a interação da equipe. Depois, não esquece de me contar o resultado dos dois desafios. Pode ser nos comentários daqui ou me mandando mensagem no direct do Instagram. E encerramos por aqui mais um episódio da série Liderança. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento como líder. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe. E não esqueça de me seguir no @Priscila Almeida Mentoria, tudo junto e sem ponto. Ah, não esqueça, Priscila é com 2 L's. Boa semana e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!